Good afternoon, Roberto. Good afternoon. You've already done well against one Portuguese side in the last round. How does Sporting Lisbon compare to the challenge that Porto presented for you? A pergunta é, tendo o Manchester City já jogado contra uma equipa portuguesa, em que medida é que compara o Sporting com o Futebol Clube do Porto? No, I don't think that there are a lot of difference because all the Portuguese team are a strong team, and when you play here, if you don't play well, you can take some risk. And tomorrow is important to play good football because Sporting play very well. A diferença não é grande, todas as equipas portuguesas são fortes e temos que jogar bem. Se não jogarmos bem, corremos riscos. Portanto, temos que jogar muito bem amanhã. Their home record is especially strong. I don't know if they've beaten here in the last 9 games. It's important to get some sort of result here to take back to Manchester. Eles em casa, o Sporting em casa tem tido muito bons resultados. É importante que o Manchester consiga fazer um bom resultado amanhã aqui para depois poder dar a volta, se for caso disso, em Manchester. For this reason, it will be a difficult game tomorrow because maybe Sporting in this moment is not on the top in Portuguese Championship, but in Europa League will be hard. They won in this group, and if they don't lose at home, once they get at home, they are strong. Por isso mesmo, será um jogo difícil amanhã. O Sporting pode não estar nos primeiros lugares do campeonato, da Liga Portuguesa, mas tem tido um bom desempenho na Liga Europa. Foi o primeiro do seu grupo e, por conseguinte, amanhã teremos mesmo que jogar bem. Was the last round a demonstration that you can do both competitions? You can go for a Premier League title, you can go for Europa League, you have got players to do both. A última ronda é uma prova de que o Manchester está preparado para as duas competições, que consegue portar-se bem na Premier League e também na Liga Europa. We are 2 months to the end. We are on the top in Barks Premier League. We are here, and if it's possible, you want to go through in Europa League. You want to finish on the top in Premier League. We know that it will be difficult, very hard, because we should play 1 game every 3 days in the next month. But we are good players, we are a good team. Sim, com efeito, temos vindo a conseguir isso. Não é fácil estar ao mesmo tempo em primeiro lugar na Liga Inglesa e a este nível na Liga Europa. O nosso objetivo é continuarmos à frente na Liga Inglesa e passarmos à fase seguinte da Liga Europa. É difícil, tendo em conta que nos próximos tempos vamos ter um jogo de 3 em 3 dias, mas temos uma boa equipa, temos bons jogadores e esperemos consegui-lo. The last time we heard from you, you talked about having a chat with Mario after last week. Have you had that chat and taken any action against him, Roberto? Yeah. I spoke with Mario and give him a fine, 1 week fine for what he did. This is normal because every player should have a good behavior for the game. And he was fine with that? Yeah. A pergunta foi a propósito do comportamento que Balotelli teve recentemente, em que se colocou uma discoteca nas vésperas de um jogo importante. Se o treinador tinha falado com ele, a resposta do Sr. Mancini foi que sim, que falou com o Balotelli, teve uma conversa com ele. Ele levou uma multa equivalente a 1 semana e aceitou a situação, porque é importante que os jogadores saibam que têm que ter um comportamento exemplar. Roberto, Sam Aspace from Talk Sport. Quick word on the absence of Yaya Toure. He's been almost ever present when available in your team. How big a miss is he going to be tomorrow? A pergunta é em relação ao Yaya Toure, que vai estar ausente amanhã. O Yaya Toure tem sido quase sempre titular. Até que ponto é que a sua ausência será importante amanhã? Yeah, he's an important player for us, but we have 20 good players. I think that tomorrow we can do a good job also without Yaya, and I'm sure this because we didn't have Yaya for 1 month in January and we did very well. How important A resposta foi que de facto o Yaya Toure é um jogador importante, mas o Manchester City tem 20 bons jogadores e certamente que amanhã vai ter um bom desempenho mesmo sem o Yaya Toure. Aliás, já em janeiro esteve quase 1 mês sem ele e não se sentiu por causa disso. How symbolic could it be for Manchester City to lift another trophy just months, not even a year after
winning the FA Cup, which obviously was so symbolic to the club. Até que ponto é que poderá ser importante para o Manchester City ganhar mais um troféu, menos de um ano depois de ter ganho a taça da Federação Inglesa, a FA Cup? Will be important. We are here for this because we want to improve every year. We started last year with the FA Cup. Now we are in March. We have a chance in Europa League. We have a chance in Belgian Premier League. This is our target. We want to do this if it's possible. Claro que será importante, o nosso objetivo é melhorar ano após ano e depois de termos ganho a taça o ano passado, claro que este ano o irmos o mais longe possível na Liga Europa ou conseguirmos vencer a Liga Britânica é para nós da maior importância. Roberto, Andy Hansen from PA, right at the back here. Some comments from Sporting earlier. They seem to have got the impression you might be underestimating them ahead of this game. What would you say to that? O Sporting, em comentários que ouvimos agora há pouco tempo, parece ter ficado com a ideia que o Manchester City os está a subestimar. Concorda? I played here 5 years ago with Inter in Champions League and we lost. We had the same situation the day before. I think that doesn't exist an easy game in the football, in Europa League. Yes, every game is very difficult, and if we want to win tomorrow, we should play very, very well. We should have a good concentration about this game. Sporting Lisbon is a good team and play very well football. Não, eu já joguei aqui há 5 anos com o Inter e perdemos nessa altura. Portanto, hoje em dia não há jogos fáceis na Liga Europa. O Sporting é uma equipa forte, temos a noção disso e temos que jogar muito bem para conseguirmos ter um bom resultado amanhã, que é o que vamos tentar fazer. Buonasera Roberto. Buonasera. In Italia eri considerato un uomo delle coppe, hai vinto tantissime come calciatori, come allenatori, anche in Inghilterra ha cominciato a vincere, poi quest'anno è stato ha perso clamorosamente la Supercoppa, si è stato eliminato nelle altre 2 coppe. Pensa a rincontrare il cammino della vittoria in questa Coppa, anche se c'è il Manchester United che può affrontare in finale, semifinale. Shall I translate in English and in Portuguese too? So the question is, in Italy, Mr. Mancini is considered to be a man of cups. He has won several cups throughout his career as a player and as a coach. Well, this year they have already lost the Super Cup. Will this be an opportunity in this Europa League to again win another cup? Okay. We want to do this if it's possible. We know that Europa League is like Champions League because there are a lot of big teams: United, Valencia, Sporting Lisbon, and Manchester City. I think that we'll be able to win this cup, but for us it will be important if we can arrive in the final. After the final everything can happen, but we are here for this. Agora vou traduzir em português a pergunta. Também tinha a ver com o facto do Sr. Mancini ser conhecido em Itália como um homem de taças. Tem ganho ao longo da sua carreira muitas taças, quer como treinador, quer como jogador, e este ano já perdeu a Supertaça. A questão era até que ponto é que a Liga Europa também será importante como mais uma taça para o Manchester City. A resposta foi que a Liga Europa é uma competição extremamente complicada, tão difícil como a Liga dos Campeões, praticamente. Temos nesta fase equipas como o Manchester United, o Valencia, o Sporting. Claro que não vai ser fácil, mas seria muito bom se o Manchester City conseguisse vencer, ou pelo menos chegar à final da Liga Europa. Question for Gareth. There are so many people who grab headlines in the City team at the moment for scoring goals or for wonderful skills, etc. And yet every player I talk to talks about you as being as important as anybody else. Do you feel a bit like an unsung hero in the City team? Hero, you say? Hero, unsung hero. A pergunta agora dirigida ao jogador, o Gareth Barry. Há muitos jogadores do Manchester City que são grandes vedetas, que fazem as manchetes dos jornais. No entanto, todos eles normalmente indicam o Barry como sendo um elemento extremamente importante da equipa. Será que ele se considera uma espécie de um herói local para o Manchester? No, not at all. I feel a massive part of this team. And going into games, I know what my job is in this team. So for me to hear
my teammates sing me praises. That's probably more important than anything. So yeah, it's fantastic to hear those things said about me. Não, de modo nenhum, não me sinto um herói, sou mais um elemento da equipa. Limito-me a tentar fazer da melhor forma aquilo que tenho que fazer em campo. De qualquer forma, os elogios dos meus colegas são de facto o melhor que se pode ter. Gareth, last time round you comfortably beat the Portuguese champions. How much encouragement does it give you going into this game, but also that you can, as I said to the manager, juggle these two competitions successfully? A questão é, depois de ter eliminado os campeões portugueses, tem agora pela sua frente o Sporting, e também a pergunta que já foi posta ao treinador, até que ponto é que considera que o Manchester City está em condições de progredir bem nas duas competições em que está envolvido, Liga Europa e a Liga Britânica. The Porto game gives us great confidence coming here, knowing we beat a great team like Porto, but at the same time it makes us aware that they play great football over here. We face two tough games, both home and away, where they play some fantastic football, and so we're expecting the same against Lisbon. So at the same time we give them confidence, we've got to be aware that we're facing a good team and expecting two good games again. Em relação à questão desta eliminatória, de facto ter eliminado o Porto trouxe muita confiança à equipa do City, mas tenho noção que o Sporting também é uma grande equipa, estão cientes que se joga bom futebol em Portugal e, portanto, há todo o respeito pela equipa do Sporting. Just wondering, with Jan missing him, you had a month without him. Was that month almost a demonstration or a test of doing it without him? I know you went out a couple of cup competitions, but you maintained the momentum in Europe and also in the Premier League. Yeah, sorry. O mês, a mesma pergunta que foi há pouco feita, o Manchester teve quase um mês sem o Yaya Touré, até que ponto é que ele é importante, ou que a sua ausência poderá ter ou não peso no desempenho da equipa? Yeah, I think the games we've already experienced without Yaya will stand us in good stead tomorrow night. Obviously big players are always missed, and Yaya was missed when he was gone, but I think the experience we've had already in the previous games will help us tomorrow. Com efeito, o Yaya é um grande jogador e os grandes jogadores fazem sempre falta às equipas. Por outro lado, o facto de já terem estado quase um mês sem ele fez com que se tenham também habituado a jogar sem Yaya e, portanto, estão confiantes em relação ao jogo da manhã. Miguel Coelho, the Jogo newspaper, for Roberto Mancini. What you've seen of the Portuguese league, and of Portuguese players and of the players that played on our league? Do you think that any player of Portuguese league could have value to be in Manchester City next season? O que é que pensa da Liga Portuguesa e se considera que algum jogador do Sporting teria lugar, por exemplo, na próxima época no Manchester City? Every league has its top team. In Portugal there are Porto, Sporting Lisbon, Benfica, the same in England, no? And to play against Sporting Lisbon is always difficult. I think that Sporting has a good players like Manchester City. Tomorrow we play 11 against 11. We can play with 2 players more. For this reason, I think that this match is open. It's open for every result. Todas as ligas têm as suas equipas de topo. Em Portugal temos o Sporting, o Benfica, o Futebol Clube do Porto, portanto, e tal como em Inglaterra também a Liga Britânica tem as suas equipas de topo. Por isso mesmo o jogo contra o Sporting será um jogo difícil. O Sporting tem excelentes jogadores, tal como o Manchester também tem, portanto será um jogo aberto amanhã. Carlos Freitas from the Portuguese Daily Sports Record. Question to Mancini and another one to Gareth, please. Mr. Mancini, comparing the two teams, there's a huge difference on the budget from Manchester City to Sporting. Do you think that will count anyway tomorrow? And at the same time, do you pay any attention to the fact that in knockout phase, not counting the group stages, Sporting has never lost to an English team since 1970. To get, do you have any reference, especially from the attack from Sporting, Marat Ismailov, Capel, Carrillo, anyone that you could point?
A pergunta para o treinador Mancini comparando os orçamentos das duas equipas, constatamos que há uma diferença substancial entre o Sporting e o Manchester City. Isso considera que isso é relevante? Até que ponto é que também considera, ou até que análise é que faz o facto do Sporting, em jogos a eliminar, nunca ter perdido com nenhuma equipa inglesa desde os anos 70? Depois há uma pergunta ao Barry, mas que eu já traduzirei assim. Okay. For this reason, I think that tomorrow will be hard, because if we didn't lose for a long time here against the English team, I think that it will be difficult for us. For the other question is, I think that maybe if we play in the same league, probably could be a difference, but in 2 games, I don't think that will be a difference. 180 minutes, there are a difference, I think. A resposta do Sr. Mancini é que, por isso mesmo, por aquilo que foi dito, pelo facto do Sporting nunca ter perdido desde os anos 70 em jogos a eliminar com equipas inglesas em Alvalade, significa que será um jogo difícil. Relativamente à questão do orçamento, se as duas equipas estivessem a jogar no mesmo campeonato, isso poderia ter algum peso. Em 180 minutos, uma eliminatória a 2 mãos, não creio que isso tenha algum peso. A pergunta agora ao Barry tem a ver quais são as referências que ele vê como sendo mais relevantes na linha ofensiva do Sporting. Yeah, I don't want to talk about individuals for Lisbon, but we've worked a lot on the attacking threat of the game tomorrow, and we know we're going to have to play a very good game to keep out the attacking players they have. So we've worked a lot on that. We know it's going to be a tough game. Não quero estar a referir nenhum nome em particular. Sabe que o Sporting tem uma excelente linha avançada, estão bem preparados para lidar com isso e irão tentar jogar o melhor possível para deter essa linha avançada. Good afternoon. A question from Mr. Mancini. I'm sure you had the opportunity to see the last game of Sporting in the Portuguese League. What did you think about the performance of Sporting, and if that game made you a wrong impression about the real value of Sporting? A pergunta terá certamente assistido ou terá visto o último jogo do Sporting na Liga, até que ponto é que esse jogo poderá de alguma forma ter dado uma impressão errada daquele que é o valor real do Sporting? I watched the 4 games about Sporting, and also even the last game they lose. I think my opinions don't change. Tomorrow will be difficult because Sporting has a good experience, a good player with a good experience, and they are an offensive team. And for this reason, I think that tomorrow we should defend very, very well. We should be ready to attack whenever the chance. Ele de facto vive os últimos 4 jogos do Sporting, incluindo naturalmente o de sábado passado. Não creio que esse resultado altere em nada a opinião que já tinha. O Sporting tem de facto uma excelente equipa, joga um futebol muito ofensivo, são jogadores muito experientes, de grande qualidade. Temos é que saber defender bem e aproveitar as oportunidades amanhã. Last question, just over here. Última pergunta. É 1 e 2. A pergunta é se o Manchester City se considera favorito para este encontro, uma vez que no mês de fevereiro marcou 15 golos e apenas por 1. E a outra questão é se o Silva e o Agüero vão jogar, uma vez que no último encontro ficaram no banco. So, 2 questions actually. Do you deem City to be the favourite team in this fixture, given that in the month of February you have 15 goals scored and only 1 conceded? And then there's another question that you can answer. I hope that you can continue like this. I don't know if it's possible. I don't think. I think that everything will be decided in Manchester in the return match. Good afternoon, Roberto. Good afternoon. You've already done well against one Portuguese side in the last round. How does Sporting Lisbon compare to the challenge that Porto presented for you? A pergunta é, tendo o Manchester City já jogado contra uma equipa portuguesa, em que medida é que compara o Sporting com o Futebol Clube do Porto? I don't think that there are a lot of difference because all the Portuguese team are a strong team, and when you play here
if you don't play well, you can take some risk. And tomorrow is important we play good football.